Bom, já estamos aqui com o João Magalhães, editor de política do jornal O Dia, sempre com essas informações bem atualizadas. João, boa tarde, seja bem-vindo. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde ao nosso telespectador. Quais as novidades dessa sexta-feira? Hoje a gente vai falar, o Tarso falou agora há pouco dos recursos, de fundo eleitoral que os candidatos a deputado estadual e deputado federal receberam, e a gente vai focar aqui agora nas candidaturas majoritárias, que os candidatos ao governo do Piauí e ao Senado já receberam pouco mais de 11 milhões de reais do fundo eleitoral, obviamente de cada um de seus partidos. A gente até preparou aí um material, não sei se já dá para a gente ver aí na tela, primeiro os candidatos ao governo do estado e depois os candidatos ao Senado, dos recursos de fundo eleitoral que chegaram para essas campanhas aqui no Piauí. E aí tem algumas curiosidades que a gente precisa destacar. Pronto. Ao total, os candidatos majoritários no Piauí já receberam 11,2 milhões de reais do fundo eleitoral. A gente começa pelos candidatos ao Palácio de Karnak. Pode passar aí para a próxima cartela, onde tem algumas curiosidades. Por exemplo, o candidato ao governo do estado, Rafael Fonteles, que é do Partido dos Trabalhadores, pronto. Diego Melo, do PL, já recebeu 300 mil reais. Madalena Nunes, do PSOL, 213 mil reais. Ravena Castro, do PMN, 300 mil reais, uma boa quantia, para uma candidatura pequena até o momento. Emergente, digamos assim. Emergente, exatamente. É um bom valor. E aí, os dois principais candidatos ao governo do estado, que polarizam até o momento essa disputa, são, obviamente, os candidatos que mais receberam recursos do fundo eleitoral. Rafael Fonteles recebeu ao todo 4,5 milhões de reais. E aí tem um dado interessante, é que desses 4 milhões e meio que chegaram na campanha de Rafael Fonteles, 3 milhões e meio vieram do MDB, partido do vice, do candidato a vice, Temístocles Filho. O Partido dos Trabalhadores, que é o partido do candidato Rafael Fonteles, destinou apenas 1 milhão de reais até o momento para a candidatura de Rafael Fonteles ao governo do estado. Já o candidato Silvio Mendes, do União Brasil, já recebeu 3 milhões e 86 mil reais. Desse valor, cerca de 2 milhões e 800 mil reais vieram do União Brasil, partido de Silvio Mendes, e cerca de 200 mil reais do Progressistas, partido comandado nacionalmente aí pelo ministro Ciro Nogueira e que indica o vice na chapa de Silvio Mendes. São os detalhes interessantes porque mostra, por exemplo, no Partido dos Trabalhadores que aquelas definições do Diretório Nacional impactaram aqui, A gente tem acompanhado na imprensa nacional que o Partido dos Trabalhadores tinha, num primeiro momento, a intenção de irrigar campanhas de deputados federais, de candidatos a governadores que são competitivos, mas nesse momento o partido está querendo priorizar a campanha presidencial e aí deu uma segurada na destinação de recursos aos estados e a gente vê isso, por exemplo, na campanha de Rafael Fonteles, onde cerca de 70% dos recursos que ele recebeu vieram do aliado MDB e não do seu próprio partido. E aí, aliás, a gente também trouxe os números da disputa pelo Senado, da quantidade de recursos do fundo eleitoral que chegou na disputa ao Senado Federal. Renato, não sei se já dá para colocar aí, mas também tem os números bem interessantes. A gente tem aqui no Piauí cerca de, até então eram 6 candidatos, ao Senado Federal. Tem a desistência, por exemplo, de Fábio Sérvio, que não chegou a receber recursos. Inclusive, esse é um dos motivos que ele alega que desistiu da candidatura, porque não estava recebendo aí o apoio da candidatura do Diretório Nacional do Podemos. E aí a gente tem, até o momento, 5 candidatos ao Senado Federal que já receberam recursos do fundo eleitoral aqui no Piauí. Não sei se já dá para passar aí, mas eu vou falando aqui. Tem George Magno, do PSOL, ele recebeu cerca de 140 mil reais. Gervásio Santos, do PSTU, 4.900 reais. Acho que até o momento é o menor repasse de fundo eleitoral para um candidato majoritário no Piauí. O professor A. José, do PMN, também recebeu 300 mil reais, o mesmo valor da candidata ao governo do partido. E aí a gente tem os dois candidatos que também têm polarizado essa disputa ao Senado.
Joel Rodrigues, do Progressistas, já recebeu R$1.700.000 e o Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, R$750.000. É bom lembrar que os candidatos têm como obrigação fazerem, né, a prestação de contas parcial até o dia 13 de setembro. Eles precisam fazer uma prestação de contas parcial das suas campanhas e 20 dias após a realização do pleito, a prestação de contas total do recurso que foi, tanto que eles receberam, quanto também das despesas, dos investimentos que eles realizaram nas campanhas eleitorais. Mas fica aí um valor alto, né, aliás? 11 bastante milhões. Considerável, são realmente campanhas milionárias. Agora, João, esses dados são apenas de recursos do fundo eleitoral ou tem doação voluntárias? Não, esses recursos que a gente citou são apenas recursos do fundo eleitoral, até porque as doações voluntárias, até o momento, elas têm sido muito pequenas, viu, Eliezer? Tímidas, né? Por exemplo, tem os maiores doadores, vamos dizer, doaram cerca de 4, 5, 6 mil reais, o que para um volume de campanha, obviamente, é um valor pequeno. Por isso que o que tem, entre aspas, sustentado mesmo as campanhas eleitorais aqui no Piauí é o dinheiro do recurso partidário, é o dinheiro do fundo eleitoral. Por isso que a gente vê, então, tanta briga, tanta disputa por uma fatia desse recurso, porque de fato as campanhas eleitorais, pelo menos os números oficiais, eles demonstram que de fato o que tem garantido a execução das despesas de campanha é essa receita oriunda do fundo eleitoral. É interessante essa expressão que você usou, João, recursos oficiais. Sim. Nós sabemos, lamentavelmente, da existência dos caixas paralelos, né? Caixa 2, recursos que não se sabe quanto, nem de onde, nem para onde foram. Dificilmente são fiscalizados. De fato, não se sabe de onde vem, né? E nem como é gasto. Mas é certo que ele existe. Até porque são, de fato, números oficiais. Por exemplo, nos bastidores, a gente até já comentou aqui com o Douglas, que dizem, a gente ouve muito de que um deputado federal, para ser eleito, vai ter que gastar aí 6, 7 milhões de reais. É uma frase que a gente ouve muito nos bastidores de campanha. E o nosso telespectador sabe disso, ele acompanha a política, ele sabe disso, mas os números oficiais realmente são bem menores e esses aí é o que precisam estar na prestação de contas das campanhas eleitorais. É claro que a Justiça Eleitoral também faz o seu trabalho fiscalizando. Cabe ao cidadão também denunciar, né, irregularidades, tiver alguma denúncia de Caixa 2, enfim, faz parte, inclusive, uma movimentação estranha do exercício da cidadania fazer esse tipo de denúncia, né? Então, com certeza, os órgãos deverão se debruçar sobre esse tipo de ação também. E outro ponto que eu gostaria de destacar aqui na nossa conversa, João, é a desigualdade de recursos para os candidatos. Alguns com um montante alto, expressivo, e outros com valores praticamente insignificantes para uma campanha política. R$ 4.900, como é o caso do PSTU, para uma campanha em nível de Estado, não paga nem o combustível, vamos dizer assim, se o candidato fosse percorrer todos os 224 municípios. É bom lembrar que isso ajuda muito a explicar a briga por vagas na Câmara Federal, né? Porque a participação, é o tamanho das bancadas no Congresso Nacional que é um dos principais critérios para definir a quantidade de recurso financeiro vai ser distribuído entre os partidos. Aqueles partidos que têm uma representatividade maior, eles obviamente têm acesso a uma quantia maior de recursos, assim como ocorre também no tempo da propaganda no rádio e na televisão. Inclusive, alguns partidos estão sendo até um pouco focados nesse ponto da representação na Câmara, estão destinando recursos para candidatos a deputado federal. Isso. O Patriota, por exemplo, disse que não vai mandar dinheiro para candidato a governador. Isso. Só para quem disputa vaga na Câmara Federal. Porque mesmo que o partido não alcance uma cadeira lá na Câmara Federal, mas ele precisa cumprir a cláusula de barreira que diz que ele precisa ter uma boa votação em pelo menos 9 estados. E o critério é exatamente a eleição para deputado federal. Então, de repente, o partido não elegeu um deputado, mas a chapa do partido teve aqui no Piauí 40, 50, 60 mil votos, já entra lá no cálculo da cláusula de barreira e ajuda o partido a continuar existindo. Outros repasses podem acontecer ou esses valores já são... Até o dia das eleições, com certeza, o recurso ele vai para o Diretório Nacional dos Partidos e cada partido tem autonomia para definir os critérios, lembrando que ele tem algumas obrigações, como, por exemplo, destinar
uma parte desses recursos às candidaturas femininas, né, a candidaturas de negros. Então, de fato, o dinheiro ele é concentrado no Diretório Nacional e o Diretório Nacional tem autonomia, tem total autonomia para ver como é que distribui esses recursos, tendo obrigatoriamente que cumprir alguns critérios. Agora, se o dinheiro já chegou antes, no começo da campanha, com certeza o candidato já pode contar com ele, porque obviamente o candidato pode dizer, não, lá no final, na reta final vai chegar R$1 milhão, mas a gente sabe que os destinos podem mudar. Pode mudar. O PT, tem por exemplo, de partido que muda o critério. Sim, o PT mesmo, por exemplo, é um dos partidos, no início das discussões eles chegaram a anunciar que poderiam enviar até R$2 milhões para cada deputado federal, candidato à reeleição, mas agora, né, tendo que priorizar a questão da candidatura presidencial, já reduziram esse valor. Então, tem muito deputado federal candidato à reeleição que recebeu R$1 milhão e provavelmente não vai receber mais recursos. Então, só dá para contar com aquele que já está na conta. É interessante. E já no MDB nós mostramos aqui que o presidente Marcelo Castro priorizou quem não tem mandato, quem não ocupou cargo de secretaria, candidaturas já menos favorecidas, estão recebendo um volume maior de recursos. Cada um tem suas estratégias, né, obviamente. A partido que investe mais em quem tem mais chance de ganhar, também é uma realidade. Sim. Bom, o que não falta é critério, objetivo ou subjetivo e confusão. Dá problema. E a gente acompanha e leva todo mundo nosso telespectador. Agora é o seguinte, isso aqui é uma covardia muito grande. É café de verdade, inclusive é um café muito bem feito. Pela Dona Val. Aí eu estou aqui com a voz cansada, falando com dificuldade, mas não dá para resistir, gente. Né? O fonoaudiologista disse que não pode tomar café quando estiver falando assim, mas não dá. Uma conversa dessa sem café não dá certo. Depois do almoço tem que ter. O papo do cafezinho, né, aliás? Papo do cafezinho com o João Magalhães. João, muito obrigado pela sua presença. Você volta já no quadro Política do Dia.